Boa tarde, 1h07, é uma quinta-feira e esta quinta-feira ela tem a ver com a participação final na fase de grupos da dupla Grenal nesta Copa Libertadores da América de 2020, o ano da pandemia do coronavírus. Antes eu quero mandar uma lembrança para queridos amigos do Sala de Redação, ouvintes do Sala de Redação, pessoas saudáveis que estão jogando futebol, porque sábado passado o Clube Renner de futebol, originário do antigo e famoso frigorífico Renner, completou e celebrou 64 anos. Durante o dia houve um almoço festivo e jogos de todas as categorias, entre outros, os amigos do Toninho Luft e os amigos do Dalvino, gente de 65, 70 anos por aí, né? Todos os ouvintes do Sala de Redação. E por ali já passaram o Tadeu Bauru, o Alemão Schneider, o Tadeu Silva, enfim, outras figuras importantes. Então, para vocês que são do Renner aí de Montenegro, o abraço de todos nós, da equipe do Sala de Redação, pessoas que estão com a idade já avançada, continuam batendo a bolinha, fazendo churrasco, enfim, levando vida saudável, vida como a gente churrasco, né? Mais churrasco, é verdade, é verdade. 75 anos, estão batendo bolinha, Pedro Neto. Mas... falar em Renner e futebol, remete às melhores lembranças, de mim, né? Pedro Neto. É que o cara aos 70 ele não faz mais sexo, tá entendendo? Vida saudável, Pedro Neto. Aos 70, Pedro. Paradinho, Davi, dando tapa pro lado, tem jogador aí que dá tapinha pro lado e joga até hoje. Eu sei, vida saudável, os carinhas estão ali. Vamos jogar bola e depois a gente faz o churrasco. Tá legal. Só churrasco, Pedro Neto. O cara tá ali com a bola ali e tal. Isso. Joga 5 minutos e faz uma hora de churrasco. Né? E cerveja, claro. Ainda mais 11 da manhã, imagina aquele sol batendo na cabeça dessa velharia aí. Gimo Alto, 70. Mas nesse caso de coronavírus, por exemplo, nós temos uma notícia, imagina como é que você que lida diretamente com o jornalismo todo o tempo, como é que você enquadra uma notícia que é a seguinte: morre um jovem que estava sendo participante dos testes de uma vacina. Um jovem médico morre no meio do teste. Primeira coisa que você pensa, meu Deus do céu, não adianta nada a vacina. Aí você recebe a informação de que quem morreu e estava sendo testado não recebeu uma dose de vacina, e sim de placebo. A primeira reação que você tem, se você não tomar cuidado, é assim, graças a Deus. Como graças a Deus? Morreu uma pessoa. Mas por que você, no primeiro momento, fica pensando, meu Deus do céu, porque ele estava sendo testado e tinha tomado o que não faz nenhum efeito. É um placebo, é como se você der uma pilulinha de torrão de açúcar. E aí você diz, o cara morreu, mas não morreu porque a vacina não funciona. Ele morreu porque o coronavírus o pegou e ele só tinha tomado placebo. Mas olha que notícia melindrosa de dar. Você quase comemora que uma pessoa que morreu de coronavírus, pelo menos não morreu com a vacina tomada, o que significaria que a vacina não tem eficácia. Ele estava tomando placebo, então o estudo continua acontecendo. Olha que melindre, Andressa. Não, e um horror essa história, viu, Maurício? Porque é um médico de 28 anos, sem comorbidades, recém-formado, trabalhando na linha de frente. Estava desde março na linha de frente em 2 hospitais do Rio de Janeiro, um privado e outro da rede municipal na zona norte do Rio. Atendia pacientes nas UTIs, nas emergências, e aí jovem como esse, João Pedro, se formou em julho de 2019 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, perdeu para a Covid-19. Era um devotado na carreira, fazendo a missão de um médico e tomou um placebo e não a vacina. E morreu. E tem uma foto, Maurício, dele nas redes sociais com a marca da máscara que usava no dia a dia no trabalho, no fim do expediente. Sim. É de cortar o coração, porque, poxa, um jovem de 28 anos, claro, a gente lamenta todas as mortes, mas um jovem na linha de frente, 28 anos, sem comorbidades, fica o recado bem claro, porque a gente precisa se cuidar. A propósito disso, recebi também a informação do nosso Paulo Pelaipe, ele continua na UTI lá em Curitiba, tem inflamação no pulmão, continua com ajuda respiratória, mas não está entubado e tem quadro de melhora, lenta e gradual. Deverá ficar alguns dias ainda na UTI, mas felizmente a recuperação já começou. Todos os medicamentos que foram aplicados estão dando o retorno que os médicos entendiam que deveria dar. E em seguida nós teremos o Pelaipe de volta aí, porque é uma figura muito querida, que nós gostamos muito, tomara que ele tenha sucesso. E torcendo muito também pelo meu querido Chicão Tofani, nosso companheiro da Rede Pampa, que também
esse sim entubado, esse com mais preocupação, mas a gente está rezando aí para que dê tudo bem e que ele consiga voltar imediatamente para os seus espaços importantes que ele tem nas suas emissoras. Pedro, é claro que as pessoas que têm mais visibilidade, quando a gente fica sabendo que tem coronavírus e está enfrentando, nos chama a atenção por esta visibilidade. Eu, por exemplo, que gosto de samba, o Jorge Aragão, que tem o epíteto de poeta do samba, de tão fantástico que é como compositor, tem obras maravilhosas. Para você ter uma ideia, Pedro, você que canta samba eventualmente, Coisinha do Pai é do Jorge Aragão. E o Jorge Aragão está internado há quase uma semana em Niterói, no Rio de Janeiro, com coronavírus. Apresenta uma melhora lenta, parecida com a do Pelaipe. Deus queira que consiga escapar mais rapidamente do hospital. Mas ele tem 71 anos e comorbidades como 17 stents no coração, 17, e diabetes. E ainda assim está enfrentando, resistindo e se curando. Olha que coisa doida. Puxa, eu não sabia nem que cabia 17 stents. 17 stents no coração, é um absurdo, que né? Luta. O bom, a notícia boa entre as notícias ruins, obviamente, né? No caso ali do Pelaipe, né, Pedro, é que ele não está precisando da ventilação mecânica, precisa de oxigênio, mas ele não tem nada invasivo. Precisa de oxigênio, mas não precisa entubar, que é a situação máxima, né, de falta de ar, né? Eles estão entubando menos agora, né? Existe assim os médicos aprenderam, obviamente, com todo esse tempo ali tratando esse mal, né? Davi, o percentual de recuperação daqueles que vão para a UTI está em 92% ou 94%, já foi 70%. É bem maior, a medicina evoluiu nisso aí, né? Sim, rapidamente. Sim. Eles aprenderam, tem uma série de aprendizados que foram obtidos, né, nesse tempo todo. A próxima pandemia, e é possível que haja outra mesmo, a gente já vai saber mais o que fazer, né? Não, Davi, não vem. Tu acha mesmo, Davi? Tu acha mesmo que as pessoas aprenderam? Com essa conversa, Davi. Chegaram a ver aquela palestra que o Obama fez? Os médicos eu não tenho dúvida. Vocês chegaram a ver aquela palestra que o Obama fez? O Obama e o Bill Gates fizeram palestras parecidas até, né? E eles, que o Obama prevê, ele fez uma previsão 5 anos atrás do coronavírus, né? E muitos médicos aí que acompanham, né, essa evolução dessas doenças contagiosas, né? Eles dizem que é questão de tempo. Alguma outra coisa vai vir. Talvez não mortal, talvez não contagiosa, mas que vem. Eles dizem que a questão não é o se, mas quando. Meu Deus. Então te prepara, Pedro Ernesto. Vamos de vacina, Pedro Ernesto. Vamos de vacina. E pode ser chinesa também, já vou te dizer mais essa. Tudo, pode vir o que vier e a gente está tomando. E enquanto isso, vamos economizando com os papéis solares VEG da metalúrgica Schwalm, tá? Capitão Gancho, boa. Porque, olha aqui, Maurício, tu acessa pensouenergiasolar.com.br, tu bota no teu lar, Maurício, e a conta de luz faz assim, ó. Olha, deixa eu dizer para você que eu vi o jogo do Flamengo ontem. E o Flamengo é assustador para todos os seus concorrentes. Porque o Flamengo ontem, ele joga com um time menos que misto. Ele é quase todo reserva. E ao longo da partida, ele vai ganhando do Barranquilla como quem ganha treino, tá? Ele faz 2-0, depois ele toma um gol, depois ele faz 3-1. Só que no intervalo, o Domi, que cada vez tem uma leitura melhor do elenco, que por sua vez cada vez se harmoniza mais com o seu treinador, porque o treinador do Flamengo no primeiro momento, Pedro Domenech, ele veio na base, eu tenho autoridade, eu vou fazer do meu jeito. O meu conceito é tal. No conceito original dele tinha um absurdo lesa pátria. Ou jogava Arrascaeta ou jogava Everton Ribeiro. Tem que interditar. Aí o que ele constatou? Não, eu não posso fazer assim. Eu vou ter que jogar com os dois, eles são maravilhosos. E aí os jogadores mais experientes perceberam que tinha um canal de diálogo com o novo comandante e o Flamengo, depois de tomar aquele quinteto lá do Del Valle, começou a ganhar de todo mundo de volta. E ontem, Pedro, no intervalo, entram 2 meninos no Flamengo. Um é o Lázaro, que é da Seleção Brasileira Sub-17, e o outro é um menino que eu nunca tinha ouvido falar, o João Gomes, um volante. Pedro, esse volante entrou como se tivesse 30 anos e fosse titular do Flamengo há 2 anos. Acertando passe, desarmando, se apresentando para jogo. Então o Flamengo, pelos seus medalhões, ou pelo que tem na base, mais e mais vai se candidatando a tudo que é competição que ele vai disputar. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, é assustador. O Maurício, isso que ele está falando aí de juntar os 2 talentos, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que jogavam juntos no ano passado. Isso aí, eu fico pensando, a gente está vendo aí o TT, né? Destruindo defesas na Europa, né?
destruiu a do Real Madrid, né? O TT, que era do Grêmio, que nem fardou. Foi impressionante que ele jogou ontem. Que nem fardou no Grêmio. Imagina, Gabardo, se o Grêmio montasse um ataque com TT, PP e Everton. Puxa vida. Aí possivelmente não tivesse dinheiro para pagar a folha de pagamento. Eu chamei pra de que dinheiro? Pra que dinheiro, Davi? Para pagar a folha de pagamento. Não precisa de dinheiro aí. Não, mas o TT o Grêmio vendeu porque teve a confusão com o Renato, senão não teria vendido, senão ele teria... Mas não foi bom negócio, Diogo. Não foi praticamente por isso. Não tenho dúvida nenhuma que não foi. A gente está vendo agora que, puxa, o Grêmio poderia ter o resultado técnico. Eu até escrevi em Gaúcha ZH, escrevi em Gaúcha ZH que foi o ataque dos sonhos. Eu nem citei o PP. Só esses dois aí pelo lado, o Everton e o TT, seria um ataque dos sonhos. Não, mas imagina os três, no Brasil. Imagina os três, TT, PP e Everton, se revezando na frente. O PP só jogou com 24 anos, quase veterano, cara. Só para dar uma ideia da grandeza do que o TT fez ontem, o jogo foi contra o Real Madrid, em Madrid, na Liga dos Campeões, que é o principal torneio de clubes do mundo, contra o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, o Real Madrid. O TT marcou um gol, deu uma assistência, foi o melhor jogador em campo e o Shakhtar venceu por 3-2. Até para recuperar, ele foi vendido no começo de 2019 por 15 milhões de euros. O Grêmio ficou com 10 milhões de euros. E 15% da diferença do que o Shakhtar, numa futura negociação, né? Porque eu acho que vai ter, pelo que ele está jogando e o destaque que ele está tendo. Tem só 20 anos de idade. Pro próprio Real se diz, né, o Gabardo? Eu acho que, bom, o Grêmio vai ganhar que dinheiro o próprio Real quer comprar. O Grêmio tem direito, numa futura venda, a 15% da diferença entre o que o Shakhtar pagou e o que vai vender. Então vamos supor aqui, comprou por 15 milhões. Se vender por 45, até acho que vai ser mais, né? Mas se vender por 45, que é um cálculo fácil de fazer, 15 para 45 dá 30. Então tem que pegar 15% de 30 milhões de euros. Daria 4 milhões e meio de euros. É o que o Grêmio tem direito, 15% da diferença. O jogador vai ser vendido por 100 milhões de euros. Mas imagina... O cara que arrebenta o Real Madrid dentro do seu estádio, vale 100 milhões. Mas o clube de futebol não é banco, né? Agora, imagina essa possibilidade que o Grêmio perdeu de ter esses três jogadores no ataque. O TT, o PP e o Everton. Perdeu essa oportunidade. Ia fazer história com esses três jogadores. Nós estamos falando aí do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Imagina um time com esses três jogadores no ataque. No caso da... Aí o torcedor se pergunta, vai arrumar todo esse dinheiro para pagar o Thiago Neves. É mais ou menos isso que ficamos sem o TT, mas vamos pagar o Thiago Neves e o Tardelli. Que coisa boa. É que o ponto do TT, e eu tô falando, eu tenho, para mim, não é regra geral, porque eu não tenho nem autoridade para botar regra geral em jornalismo, mas uma que eu obedeço para mim mesmo. Eu falo depois se eu tiver falado antes. Porque falar só depois é uma barbada. Aí não precisava nem ser jornalista. Então, é honestidade, não é? É honestidade profissional, né? O TT, por exemplo, quando foi vendido, ele foi vendido por uma grana que nominalmente não era mau negócio considerando o dinheiro. Mas considerando o padrão de negócios que o Grêmio vinha fazendo, foi muito mau negócio. E eu disse quando vendido. Por que ele foi mau negócio, Pedro? Porque o Grêmio vende o Wallace depois de vê-lo campeão da Copa do Brasil. O Grêmio vende o Arthur depois de vê-lo campeão da Libertadores da América. O Grêmio vende o Pedro Rocha depois de campeão da Copa do Brasil. Vende o Everton depois de tudo que conquistou com o Everton. Ou seja, resultado de campo, depois resultado financeiro. Com o TT, por causa de um faniquito, por causa de um desacerto, por causa de um ruído de comunicação entre o empresário do jogador e o treinador do Grêmio. Faniquito que estava se repetindo no caso Ferreirinha, que nós temos muitas vezes aqui. Olha aqui, ó. Esquece, chama o cara, velho, vamos sentar aqui que o interesse é de nós dois. Mas aí não era do Renato. Não, aí era da direção do Grêmio. No caso, lá atrás foi. Lá sim, atrás, mas não pode ter faniquito em negócio, rapaz. Faniquito não tem negócio. Não pode, é que o Renato ficou incomodado. O Renato ficou incomodado que o empresário do TT supostamente forçava uma presença do TT no grupo profissional mais rápido do que o Renato pensava. E aí houve um desacerto e do desacerto foi vendido. Foi vendido o jogador. Veio da seleção sub-20, lembra, Maurício? E aí ele mas o Maurício, ele não deu resultado de campo, aí é que o negócio é ruim, ô Davi. Diferente das outras vendas, ele não fardou de profissional porque alguém brigou com alguém no bastidor. Mas eu acho que você disse isso lá atrás, não, Maurício? Eu me lembro que tu disse isso com muita ênfase, eu também falei. Eu acho que ficou meio que assim, uma espécie de unanimidade, porque a regra do Grêmio era
forma, descobre jogadores com a formação mediana, digamos assim, já medianamente formada, atrás, tem rendimento técnico e depois vende. E ele fugiu da regra, completamente. Mas não é só isso, Diogo. O jogador é formado para jogar. O jogador é formado para jogar, em primeiro lugar. Depois tu vai pensar na venda. Então, tudo bem, mas é que foi uma questão técnica. Eu lembro sempre da história, porque aí faltou direção no Grêmio. Faltou direção, um dirigente de futebol, um cara que chegaria e disse, não, para aí. Não é bem assim. A gente pega exemplos assim. Vamos acertar, claro. Claro. Olha que tem as pilhas, exemplos assim. A gente pega o Inter vencedor, o Lula aprontava, fazia miséria. Uma vez, eu contei essa história até no livro História dos Grenais. Teve uma vez que ele estava numa boate em Porto Alegre, ele subiu em nome de uma mesa e urinou nas pessoas que estavam ali. Deu uma confusão. Foram no Beira-Rio, o Minelli enlouqueceu. Né? O Minelli chegou e disse assim, comigo ele não joga mais. O Balvê chegou e disse assim, Minelli, ele vai jogar, te acalma, Minelli. A gente vai conversar com ele, nós vamos conversar com todo mundo, vamos acertar. Bota ele no time, Minelli. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O Tele Santana tirou o Éder do time, porque o Éder tinha feito cocô no sapato dele. Copa. Ah, isso aí o Peninha disse que não. Né? Foi isso, aconteceu sim. O Tele Santana tirou da Copa, só tirou da Copa Renato, Éder e Leandro. Pensa bem, perdeu a Copa. Então, às vezes o dirigente tem que chegar pro técnico, que é um técnico durão, não, para aí, vamos segurar, vamos. Eu entendo até que o técnico fique brabo, queira assim, impor a sua autoridade, ele tá lá para isso. Mas aí o dirigente tá lá para compor. O Cacalo fazia isso melhor do que a maioria dos dirigentes. O Filipão quantas vezes quis punir o Paulo Nunes, tá? O Cacalo, não, segura aqui, deixa o Paulo Nunes se recuperar, depois domingo ele resolve pra gente, ia lá e resolvia. É assim que tem que ser. Vocês viram os gols? Tem uma dificuldade. Os lances? Jogo, tem uma dificuldade adicional nos dias de hoje, que o jogador, quando está lá no Mãe de Deus ou no Moinhos de Vento, na barriga da mulher, lá onde nascem as crianças, lá na maternidade, já tem um empresário, tá entendendo? Já tem um cara cuidando dele. Porque ele vai ser craque, sei lá, os caras descobrem na barriga da mulher ainda quem é que vai ser craque. Bom, então, todo jogador com 10, 11, 9 anos, 8 anos, está lá na escolinha e já tem empresário. E o empresário, muitas vezes, maximiza o valor do seu jogador. E isto, muitas vezes, é um complicador. Eu vejo seguidamente os repórteres trazer, o Gabardo pode confirmar isso, informações de jogadores da base que não vão para o time porque não renovaram o contrato ainda, porque daqui a pouco eles podem se mandar e o Grêmio fica falando sozinho. Então tem esse complicador. Agora, como diz o Davi, isso é para ser resolvido. Os dirigentes estão lá para resolver essas situações. E no caso deste empresário do TT, tá? Ele é uma mala. Ele complicou no TT e complicou no Ferreirinha. Só que no Ferreirinha o Grêmio teve uma decisão bem melhor. É que o clube tem que ter avaliação, né? O clube tem que ter avaliação técnica do que é fulano e do que é o Beltrano. Vocês viram os gols? Vocês chegaram a ver os gols do PP do TT? O Gabardo, ele além de muito rápido, mas é assim, usa em bolsa. Tá muito forte, ele arranca 100 por hora. Isso que eu ia dizer. Além de ele estar muito rápido, ele não perdeu essa velocidade com força, sabe? Bate uma locomotiva, cai a locomotiva. Então, ele ainda desperdiçou, né? Dois gols, assim, logo na sequência, no final do jogo ali, que poderia ter decretado uma socada brutal do Real Madrid e um vexame histórico, né? Sabe que eu busquei um pouco mais de informações sobre o que ele estava fazendo nos últimos tempos. Ele teve férias agora, ele não voltou para o Brasil, ele ficou treinando da Ucrânia durante todo o período de férias. Fortalecimento muscular, tudo. E olha, eu não sei, eu não duvido que daqui a pouco esse jogador não vai ser convocado para a seleção brasileira, pelo que ele está apresentando no futebol europeu. Está com 19 anos, né? Completou idade olímpica, né? Olha isso, 19 anos. 19 anos. Ele foi duas informações de agora. Uma de Grêmio e uma de Inter. Duas informações de agora. Deixa eu começar com a do Inter, porque é uma informação deste momento sobre a política do Inter. O Inter vai ter 4 candidatos a presidente. Amanhã termina o prazo de inscrições da chapa. O movimento Povo do Clube vai apresentar candidato próprio. Cristiano Pila. Ele é médico. Foi diretor de relacionamento social do Inter em 2017 e responsável pelo projeto da modalidade Academia do Povo. Então, 4 candidatos: Guinter Spot, Alessandro Barcelos, José Aquino Flores de Camargo e Cristiano Pila.
Olha, embolou tudo, viu, Pedro? Porque, assim, em tese, com 3 candidatos, o Ginter Spode e o Alessandro Barcelos, seriam favoritos para passarem para o segundo turno. Mas o Movimento Povo do Clube tem 76 conselheiros. Vai ser uma eleição extremamente equilibrada no Conselho. Ficou complicada a vida do MIG. O MIG vai para o pátio e agora muita chance de não ganhar a eleição. O MIG, só para traduzir para as pessoas, que é o movimento Intergrande, né? Ele é quem são as lideranças? Fernando Carvalho e Giovanni Luigi, basicamente Luigi. Marcelo Medeiros. O Vitório Pífero foi do MIG, mas ele houve um rompimento na hora da reforma do Beira-Rio, lá em 2010. O Vitório Pífero não se desvencilhou, não saiu oficialmente do MIG, mas ele rompeu com o MIG. Essa quarta candidatura, se não acontecesse, poderia render votos para ganhar no Conselho. Entendeu? Agora não. Agora é pátio. E o pátio vai depender do campo. Então, não é fácil a vida de ninguém. Eu acho que uma questão diferente. É campo. Tem que ver como é que vai estar em dezembro lá, Diogo. O discurso do MIG, ele está prejudicado. Porque as pessoas não olham ou não levam em consideração na medida que teriam que levar das condições que Marcelo Medeiros recebeu no Internacional. Mas Marcelo Medeiros tem algumas coisas que são muito ruins do ponto de vista político. Por exemplo, ele não foi campeão da segunda divisão, ele não foi campeão gaúcho, ele está há 3, 4 anos no Nacional, não ganhou nenhum título. Ele tem 9, 10 grenais sem vitória. Sabe? Então ele tem algumas coisas que serão certamente focadas pela direção quando for por pátio, que serão trunfos importantes de quem estiver na oposição do movimento Intergrande, que é o movimento do Marcelo Medeiros, que tem o Ginter Spode, é isso, né? Isso. Como seu candidato à presidência. Agora, eu não tenho dúvida que vai o Alessandro Barcelos e vai o MIG para o segundo turno. A menos que tenha uma hecatombe, eu acho que isso aí está definido. O Alessandro Barcelos, ele tem o Confraria, né, que saiu, né? Saiu do MIG, o Confraria, e tem mais o I9, que tem o Dani Dubin, que é o primeiro vice. Eu também acho, Pedro, que tu tem razão. Acho que vão os dois pro pátio. O problema é que o pátio é torcida, é associado. E o associado, ele pesa muitas e muitas coisas. Se fosse no conselho, por exemplo, o MIG teria a força maior, né? Se tivesse aglutinado os votos dessa quarta candidatura que o Gabardo anunciou que vai ter. Agora, o pátio é a frase do Davi, pelo que aconteceu nos últimos anos no Internacional. Ninguém é de ninguém. E a gente se acostumou a falar, né, Diogo? Se acostumou a falar pátio, né? Que é uma linguagem popular do voto associado. Mas que na verdade vai ser o voto virtual, né? Que já acontecia nas últimas eleições, mas tinha aquela movimentação no pátio também, que nesse ano não vai ter. E é importante lembrar que vai ser em dezembro, né? Primeiro turno dentro do Conselho, no final de novembro, e aí no início de dezembro, o segundo turno com voto associado do Inter. Agora, nesse sentido, do bendito pátio, tanto no Inter como no Grêmio, como em qualquer clube, porque você não pode, num clube, viva a democracia, você não pode, num clube, ficar apenas com o resultado que se estabeleça numa votação de conselho, que é por natureza, já é um lugar fechado, onde há acordos que só no conselho se conhecem, por razões que só o conselho conhece. Se você vai para o pátio, você leva em conta aquilo que é a essência do existir de um clube de futebol. A torcida, o associado, que é mais do que um torcedor, portanto ele é partícipe do clube, ele bota dinheiro no clube, o dinheiro dele vai para pagar as pessoas que trabalham no clube, ele vai avaliar o resultado do campo, porque o campo é a razão de existir do clube de futebol. Então o conselho faz uma primeira parte, mas depois quem decide é quem está na arquibancada gritando gol, quem está na arquibancada sofrendo ou sendo feliz, e quem está botando dinheiro da sua mensalidade de sócio. Antes que o Gabardo me chame a atenção, deixa eu dizer o seguinte, chegou Gimo Álcool 70 Aerosol, que a Jean-Pierre no banco hoje à noite, daqui a pouco eu amplio. Opa, vamos lá, seguida. Os ucranianos são uns imbecis. Como é que larga um guri de 19 anos para jogar contra o Real Madrid no estádio dele? Olha que barbaridade. Lá eles ajudam a base. Não tem problema. Deixa eu só, Pedro, antes... Não está pronto, né? Não estava pronto. Tem que lapidar.
Lapidar o guri. Os meninos, agora, eles são assim, sabe? Eles o Shakhtar observa bem o mercado, eles, né? Não é só o TT, eles buscaram vários jogadores com essa característica já. Só pegar brasileiros Costa, muito, né? William. Quem é esse jogador que o Grêmio mandou há pouco lá pro City? Diego Rosa. Diego Rosa. Ele vai meia, é jogador raro, é meia de articulação. Pois é, mas aí, Pedro, deixa eu te atropelar só para dizer o seguinte, em pandemia, eu não vou cornetear o Grêmio, não vou criticar o Grêmio por ter feito negócios que à época, porque não esqueçamos que quando esse negócio aconteceu, não havia nem perspectiva de que em que momento voltava a futebol. O Grêmio estava dentro de uma paralisação absoluta e não sabia como seria o seu futuro. E aí aparece alguém dando um dinheiro que você precisa, mesmo que seja uma joia, mesmo que ele tenha um valor de mercado que em vida normal seria 2 ou 3 vezes maior, você precisa lidar com a sua realidade do momento. Não tinha a venda de Everton, não tinha nada. E aí o Grêmio acabou fazendo um negócio que hoje você diria, pô, era para ser mais, esse menino é muito raro. Mas quando aconteceu, Pedro, era a pandemia, pleno da pandemia. Mas aí tem um outro detalhe. Eu interrompi o jogo antes. O Diego Rosa, esse jogador foi campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira. Completou agora em outubro 18 anos de idade. Mas aí tem um detalhe importante nesse negócio. Ele foi vendido para o Grupo City, né, que tem o Manchester City como principal clube. Só que o contrato do Diego no Grêmio terminava na metade de 2021. E ele não queria renovar. E quando veio a proposta do Grupo City, ele não quis renovar. Aí não, pô, como é que tu vai colocar na cabeça do jogador? O Guardiola pediu a contratação dele. Esse é o problema. Então, como é que foi o negócio? O Grêmio está recebendo 6 milhões de euros, mas aí tem várias cláusulas. Ele vai primeiro por um clube do Grupo City, talvez um clube da Bélgica ou da França, são 10 clubes que esse grupo tem. E aí, se ele for bem, adaptado à rotina de treinamento, de jogos, com o mesmo sistema do Manchester, ele vai para a Inglaterra. E aí tem várias cláusulas. Se ele for cumprindo as cláusulas, jogando pelo primeiro clube, se for inscrito no campeonato da Inglaterra, o valor total pode chegar a 23 milhões de euros. Mas agora o Grêmio recebe 6 milhões de euros. Em janeiro, ele fica até o final do ano aqui em Porto Alegre treinando. Em janeiro, quando abre a janela europeia, aí ele embarca lá para jogar no futebol europeu. E o em resumo... Oi? O Jean-Pierre. O Jean-Pierre vai ficar no banco de reservas hoje à noite no jogo do Grêmio contra o América de Cali. A avaliação do Grêmio é que o retorno do Jean-Pierre tem que ser lento, gradual. Hoje vai jogar mais minutos do que ele jogou na última partida, né? Então ele vai talvez jogar 30, 40 minutos para daqui a pouco, no final de semana ou na semana que vem, na Copa do Brasil, ser aí sim titular do Grêmio. Pelo que eu recebi de informação, o Robinho é que está cotado para começar no meio, e não o Isaac, que foi titular no último jogo no Morumbi. Então pode pintar o Robinho como titular, o Jean-Pierre no banco, mas com certeza entrando no segundo tempo e jogando mais minutos do que ele jogou no último jogo. Só como exemplo do que é a situação, Pedro, e não houvesse essa negociação com o Diego Rosa dentro da pandemia do jeito que o Grêmio precisou fazer, hoje naturalmente era um jogo em que o Diego Rosa no grupo principal, meia armador, seria candidato a jogar. Se é que já não estivesse tendo oportunidades antes. Pois é. Mas Maurício, não tem como, já foi. Em defesa dos dirigentes, dizer o seguinte, que com esta lei Pelé e com estas leis que envolvem o futebol e que são emanadas pela FIFA, daqui a pouco o jogador falta 6 meses para que ele possa assinar contrato com outro clube, ele não renova o contrato. Terminou. E aí o empresário dele está botando ele em outro clube. Esta é a bronca que o Grêmio tem com o empresário do Ferreirinha, tá? Porque o Grêmio sentiu que esse tipo de coisa estava sendo produzida por ele. E agora a gente vê o empresário do Diego Rosa, porque não é o Diego Rosa, o menino tem 17 anos, que vai determinar isso aí. Quem diz é o cara que está orientando ele, tá entendendo? Muito a legislação tinha que proteger mais os clubes. Né? Eu também acho. Os clubes são muito mal protegidos, produzem jogadores. O Grêmio Internacional, os grandes clubes, têm profissionais por todo o país garimpando jogadores, trazem para dentro do seu estádio, gastam no mínimo 1 milhão por mês com as categorias de base. O Grêmio tem a transição, que é um outro processo também de finalização e acabamento dos jogadores. Então tem todos esses investimentos e daqui a pouco tu não tem muito recurso para segurar o que é o teu patrimônio. Vem o Real Madrid da vida aí e arrasta, cara. E o cara diz que não vai renovar contrato, não renova, fica 6 meses parado e depois é deles. E tu leva nada, fica chupando dedo, chupando bala, chupando pirulito. O que tu prefere chupar de tudo aí, ô Davi? Pirulito. Não, pirulito não faz mal pros dentes. Agora eu me assustei, você faz uma pausa dramática que eu quase tive umas 5. Bala e pirulito faz mal pros dentes, sabe, Pedro Ernesto? Tem que ser uma coisa que não tenha açúcar.
Nos dias atuais e com a idade, pirulito. Tem açúcar, Guerrinha. Tem açúcar. Tem que Olha ser a glicose. tem que ser alguma coisa que não tem açúcar, porque daí dá cárie, essas coisas. Eu não sou diabético. Né? Qual é o problema? Então, Guerrinha, pra ti, vou te apresentar aqui, ó. A Aurora Reserva Chardonnay, que acabou de entrar para o guia. Não, se levou é pra jogar, né, Pedro? O Inter. Mas o D'Alessandro quer conhecer Santiago do Chile. Ele o uma Inter banda lá no centro. foi comprar vinho lá. O Inter vai. O jogo do Inter é domingo, né? E o Inter vai dar uma grande vantagem, mas uma enorme vantagem para o Flamengo. Flamengo que ontem poupou, e o Maurício disse que os reservas deram um banho de bola, eu venho dizendo que o Flamengo sobra muito na turma. Se fosse em corrida de cavalo, devolvia o dinheiro, né? Pode pagar antes, joga e paga antes. Bom, ontem foi com os reservas. O Flamengo jogou ontem. Um dia a mais para os reservas até descansarem, que podem virar opção. O Inter ainda tem uma viagem de volta. O Inter ainda tem um jogo que não se sabe, botando os titulares, porque o cara daqui a pouco tá bem, sim, tá bem, mas numa jogada disputada, daqui a pouco se lesiona. E o Inter precisa entrar no domingo com a sua força máxima. Olha, não basta a força máxima. O jogo de domingo é o jogo da superação. O Inter terá que tirar coelho de cartola. Tem que ganhar do Flamengo. Porque a gente precisa lembrar que no retorno o Inter vai ao Maracanã jogar com o Flamengo, né? Então é bom que tire a vantagem no jogo de ida. E para tirar a vantagem no jogo de ida vai ter que jogar muito mais do que no limite. O Flamengo é disparado o melhor time brasileiro, o melhor time da América. E eu estou dizendo isso porque está se reencontrando, né? Ele faz rindo o que os outros fazem chorando. É um jogo muito complicado. Por isso, hoje, eu pouparia os titulares. Aliás, não teria levado os titulares. O jogo de hoje é um amistoso para o Internacional. Mas pode acontecer? Pode. Tem que acontecer várias coisas. O Grêmio perder na Arena, o Inter perder no Chile e os placares serem dilatados. Então, não dá para acreditar nessa hipótese. E o Garcia pega o Zorro, né? Mas o Inter quer ser primeiro do grupo. Perfeito, é ótimo, maravilhoso. Mas não depende dele. Depende do Grêmio. A competição em que o Inter tem mais chances hoje é o Campeonato Brasileiro. Claro que tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas também tem o Flamengo na Libertadores. Né? Então hoje, assim, como estão os campeonatos, o Inter jogando o Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar o Vasco, ele vai enfrentar o Goiás, ele vai enfrentar... É aí que ele tem mais chance de ganhar. Então, eu concordo, acho que o Inter tinha que hoje ter preservado seus titulares para pensar no jogo contra o Flamengo. O Inter, uma derrota contra o Flamengo é ruim, porque daí o Flamengo se vai. Tem que, no mínimo, empatar o jogo. Deixa eu oferecer uma segunda visão. Eu entendo todo o argumento do Guerra e do Davi em relação às grandezas do jogo e o quanto o Sargento Garcia tem que emagrecer e prender o Zorro para o Inter ficar fora da Libertadores. Mas tem que passar numa nutricionista antes. Tem que passar antes, é verdade, Pedro. Mas numa semana como essa, em que você tem nesse intervalo de tempo, um jogo tão decisivo, porque ele tem caráter decisivo, o Inter depende dele e para depender dele basta um empate, 2 de 3 resultados. Mais do que isso, você pode fazer 5 trocas sobre 11 jogadores. Então, se fosse o Cudê, eu ia com os titulares hoje e, à medida em que o jogo se resolvesse, eu ia poupando esses jogadores para domingo. Mas eu abria de titulares para não depender de nada, nem de ninguém, nem de uma hecatombe, nem de coisa alguma. E contaria que esses jogadores estariam tão motivados, tão extraordinariamente interessados no jogo de domingo contra o Flamengo, que superariam, com esse emocional em alta, superariam o eventual desgaste da viagem, do voo fretado, do tempo de descanso, que é 24 horas a mais que tem o Flamengo, mas eu apostaria no fator local, na animação dos caras, para jogar de titular, abrir de titular, hoje e domingo. Quando resolvesse o jogo hoje, bom, aí você vai trocando os 5 que você tem para trocar, mas eu não ia de time reserva, não. Olha, Maurício, eu gostaria, olha só, Diogo, eu gostaria de ter visto toda essa mobilização e todo esse ímpeto e tal na partida onde o Internacional ia jogar com o Grêmio pela Libertadores dentro de casa. E a gente viu nitidamente que a intenção não era essa, que a intenção
era amorcegar o jogo para buscar um empate, para daí ficar todo mundo nivelado com a mesma pontuação e aí sim se decidir tudo na última rodada, né? Então, eu acho que essa tomada de decisão do Inter, e a gente acompanhou isso, a gente não viu nada do Internacional no Grenal do Beira-Rio, esse é o preço caro que se paga agora, porque se tivesse se mobilizado na partida no Grenal do Beira-Rio e tivesse conseguido a vitória, tudo era para isso, né, que o torcedor imaginava. Agora as ordens estariam invertidas nessa última rodada. Mas tudo bem, cara, eu mesmo defendi aqui que gostaria que o Inter focasse no Brasileirão, pelo fato de ser o Brasileirão com o nível de futebol mais baixo dos últimos tempos. 41 anos que o Inter não ganha, rapaz. Pois justamente isso, Pedro. É esse jejum que a torcida do Internacional quer realmente quebrar, né? E eu acho que num ano onde o futebol está realmente num nível técnico baixíssimo, por causa da pandemia, enfim, a gente sabe todas as questões, eu acho que esse é o campeonato onde o Internacional teria uma chance de ter um sucesso, porque pode ser que a máquina do Flamengo, por mais poderosa e azeitada que esteja, saia da pista no segundo turno, né? É difícil, a gente sabe que é difícil, mas o Atlético Mineiro está aí correndo por fora aí para tentar matar esse jejum deles, né? E eu queria que o Inter matasse o nosso. Nas Copas, tanto Libertadores quanto a Copa do Brasil, tem já times grandes que estão fora e eu acho que tem chance de ganhar. Eu não acho que a chance do Inter seja maior no Campeonato Brasileiro, discordando aí do Davi. O Inter conseguiu chegar a uma final há pouco tempo de Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil e Libertadores são campeonatos que não dá para deixar de lado. O que eu acho que pode ter influenciado muito. Mas tu não tá deixando de lado, jogar com as reservas significa dizer que a tua classificação tá ganha. Tá bom? O que eu acho tem hecatombe? Sim. Daqui a pouco nós temos uma pandemia que para o mundo, mas as coisas acontecem, mas é difícil, né? Eu acho que o Inter pesou muito, Pedro, para o Inter levar os titulares e tentar lá fazer essa administração aí, pensando no jogo com o Flamengo, que como o Guerrinha tem toda a razão, o Flamengo ganhou um dia a mais e jogadores descansados. E jogou no Brasil ainda. E jogou com os guris de 16 anos lá. Sangue doce. Sangue doce. Mas é que assim, as oitavas de final, elas pagam para quem passa 6 milhões de reais à vista. E eu acho que o Inter pensou um pouco nisso, nesse drama financeiro, sabe? Não correr, assim, risco zero de não botar a mão em 6 milhões à vista, que é o prêmio das oitavas. Risco zero eu entendo, mas com consequências que não são boas para o grande jogo de domingo. Eu acho que o Inter enfrenta um adversário que não tem nada a fazer, que também vai encarar o jogo como amistoso. Mas tem a chance da Sul-Americana. Tem chance de qualquer coisa. Mas a motivação é completamente diferente. Eu acho que o problema todo é que o Grêmio vai ganhar do América de Cali. O Grêmio vai ganhar do América. O Grêmio não cogita a possibilidade de ser segundo do grupo. Para enfrentar um Flamengo, para enfrentar um Palmeiras, para enfrentar um River, para enfrentar um Boca. Não, o Grêmio não quer isso. O Grêmio quer jogar contra o segundo colocado, mesmo que seja um Grenal. Que aí é Grenal, tudo bem e tal, mas corre o risco fica com a certeza que não enfrenta nem Flamengo, nem Santos, nem Palmeiras, nem Boca, nem River. Quer dizer, isso já é uma... vai passar de fase. Não é isso. Mas é melhor enfrentar o mais frágil do que o mais forte. Então o Grêmio vai jogar para ser líder. Deixa eu dar um recado importante aqui, Guerrinha. Para quem quer estudar na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, a FMP de Porto Alegre está com inscrições abertas para o vestibular até o dia 12 de novembro. A prova online será no dia 14. Horas 3 minutos, Gimo Álcool 70 Aerossol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Andressa Xavier, o que tu conta de novo para nós aí? Para Santiago, isto não significa que todos vão jogar. Pelo que eu recebi aqui, um ou outro pode ficar no banco numa estratégia que já foi utilizada pelo Cudê em outros momentos, quando ele leva todos os jogadores, mas não utiliza todos. Utiliza em caso de necessidade no segundo tempo. Bom, dá para fazer uma projeção. Eu não recebi aqui a confirmação de quem exatamente seria preservado ficando no banco. Mas na zaga, Lomba, Heitor Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e o Wendel. O Wendel foi o único lateral esquerdo que viajou, né? Então este deve ser o sistema defensivo. Lindoso, aí tem que ver se ele vai querer colocar o Edenilson. Pelo que eu recebi, o Patrick talvez fique no banco, pode abrir uma oportunidade para o Nonato. E aí
o D'Alessandro, pelo que eu recebi, pode receber uma oportunidade também. E no ataque, Yuri Alberto, que me parece vai jogar, né? O Inter lutou pela liberação dele, da seleção brasileira sub-20, até este jogo. Amanhã ele viaja para se apresentar em Itu. Então eu acredito que o Yuri vai jogar. O parceiro dele no ataque, não sei se ele colocaria o Thiago Galhardo, né? Tendo o jogo de domingo contra o Flamengo. Thiago Galhardo ou Abel Hernandes. Acho que pode ser por aí o time provável do Inter para hoje à noite. Tá aí uma poupança que cabe, né, Diogo? A poupança do Thiago Galhardo, por exemplo, porque é um jogo em que o Inter joga por 2 de 3 resultados, em que o seu goleador não precisa necessariamente ser protagonista. Se o empate ele basta. E há um jogo com o Flamengo domingo, esse tipo de poupança você consegue administrar sem dolo, sem problema nenhum para o seu time. Já em outras posições, especialmente defensivas, que o Inter não pode tomar gol, aí você tem que ser mais cirúrgico na hora de pensar lá no exame. Não, mas aí tu tem... No exame do CK, quem vai e quem não vai. Que eu recebi... Aí tu tem o Cuesta que não joga porque tá punido, tá? Tu já tem um problema resolvido, ele pode jogar os 90 minutos. E aí tu pode botar, por exemplo, o Moledo, ou o Moledo um tempo e o Zé Gabriel o outro, né? Perfeito. É um erro. O que eu recebi aqui atrás, o que eu recebi, ô Guerrinha, só para ajudar aí na apuração com o Gabardo, é de que isso, o Inter levou titulares, mas isso não quer dizer que ele vai de fato usar todos os titulares e que as chances maiores são de preservação do meio para frente. Que do meio para trás mantém mais ou menos quem está aí. Também não tem mais muitas opções, só viajou o Wendel, o Cuesta tem que jogar, enfim. Mas do meio para frente pode pintar D'Alessandro, pode pintar Nonato e seguramente vai pintar o Yuri Alberto. Uma perguntinha aqui, por que não treinar mais efetivamente Moledo e Zé Gabriel? Porque só tem os dois pro Grenal, pro jogo com o Flamengo. Tem que poupar o Zé Gabriel, ou então esteja passando na cabeça dele, no jogo com o Flamengo, o Moledo e aquele rapaz que veio da Alemanha, que aquele é lado esquerdo. O Lucas Ribeiro. Pode ser, entendeu? Porque não dá para correr esse risco agora, de daqui a pouco contra o Flamengo, tu não ter um dos dois zagueiros. E não, tem mais, Guerrinha. Tem mais, tem o Cuesta, por exemplo, que jogou no fim de semana. Se ele não jogasse hoje, ele ia ficar para jogar futebol de novo só na 4ª ou 5ª da semana que vem. Que cada cabeça é uma sentença. Eu penso assim, o jogo decisivo da semana é o jogo com o Flamengo. Então tu tem que pensar primeiro no jogo com o Flamengo, mesmo que o calendário aponte que o jogo de hoje é contra a Católica. Bom, o que é que eu preciso usar contra o Flamengo? Quem eu não posso utilizar? O Cuesta não joga. Quantos zagueiros eu tenho? 3. Moledo, Zé Gabriel e esse menino da Alemanha lá. Bom, a minha dupla de zaga preferida é Moledo e Zé Gabriel. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos poupar os dois, porque se eu perder um, eu tô morto. Lateral esquerdo, pode jogar o Moisés contra o Flamengo? Aí, de repente, sei lá... É uma questão de opção. Não, mas eu vou jogar com o Wendel contra o Flamengo. Muito bem. Então hoje nós vamos fazer uma coisa que nós já fizemos, até porque o jogo não é decisivo. Matheus Jussa na lateral esquerda, popa o Wendel. Só tem o Wendel. Então é esse negócio. Não, mas é que é assoviar e comer banana ao mesmo tempo. Não vai dar. Não vai dar. O jogo de hoje é um jogo que o Inter depende do Grêmio. O Grêmio empatou, ganhou. Pronto, liquidou, está liquidado. Não interessa o que vai acontecer lá no Chile. É verdade, é verdade. E a grande preocupação, sabe que aqui o Internacional pode ficar na frente da Zé Pneus, inclusive, que se ganhar do Flamengo ele faz 37 pontos, e a Zé Pneus recém abriu sua 36ª loja lá em Xangri-Lá. Aliás, uma loja bonita, linda, olha, tem, quando tu tá chegando ali em Xangri-Lá e Capão da Canoa, que tem aquela bifurcação ali... Ninguém fica na frente da Zé Pneus, Pedro. É uma loucura só, essa lá. Loja da Xangri-Lá é tão importante que tu vai pra praia, deixa o teu carro, toma teu banho, toma o teu sol, volta e o carro tá pronto. Exatamente. Faz como é que balanceamento, como é o nome daquilo? Geometria e balanceamento, exatamente. E aí já olha por baixo o carro, vê se o amortecedor tá bom, essa coisa toda. Então, o Inter pode ir a 37, a Zé Pneus foi a 36. Aliás, a Zé Pneus tá fazendo 25 anos. São duas coisas muito importantes, Pedro, olhar por baixo e ver se o amortecedor tá bom. É verdade, não tenha dúvida disso, tá? Então, nós temos essa questão. Bom, e o time do Grêmio, qual é, hein, Eduardo Gabardo? Olha, Pedro Jean-Pierre no banco, né? Então, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Matheus Henrique,
Maicon. Pelo que eu recebi, vai o Robinho na vaga do Jean-Pierre, que vai entrar no segundo tempo. Aí, por um lado, Luiz Fernando, por outro lado, o PP e o Diego Souza como centroavante, voltando ao time. Uma outra informação que eu recebi é que durante a semana, em um dos treinos, o Renato trabalhou o Orejuela em uma outra posição. Nessa função mais adiantada, na vaga que seria do Alisson. Eu não sei se é um teste, né, para daqui a pouco numa emergência, numa característica de jogo diferente, utilizar o Orejuela mais adiantado, junto com o Vitor Ferraz. Mas, enfim, informação que eu recebi que foi trabalhado isso durante a semana também. Gabardo, isso não é novidade no currículo do Renato. O Renato usava o Lúcio, lateral esquerdo, lembra? Na frente do lateral esquerdo. 2011. Isso. 2010 e 11. Fez isso com o Diogo Barbosa agora há pouco. Exatamente. Isso não é novidade na vida dele. É. Ele já fazia isso há muitos anos atrás com o Lúcio, aquele magrinho que veio do Palmeiras. Sim. Então ele fez gol em Grenal, nessa formação. Mas o Lúcio era um jogador de boa habilidade, né? Era um jogador que tinha uma capacidade um pouco na frente. O Diogo também. O Orejuela não é a mesma coisa, já é um jogador mais vigoroso. Sabe quem é que está fazendo isso no Santos? O treinador do Santos, o Cuca, está botando o Madison na linha de meio campo. E o Madison está fazendo gol. Mas eu ainda acho que o Ferreirinha, que o Grêmio lutou tanto para renovar, que talvez até não seja, e eu acho que não é, como é um TT, ou como é um Everton, mas o Ferreirinha é dessa mesma estirpe, né? De jogador. Tem que botar. Driblador, dentro da base, tá com vontade de jogar, a gente vê o jeito que ele entra em campo, quando ele entra nos poucos minutos que joga. Né? Então, por que não experimentar o Ferreirinha? Sabe? O titular não é um jogo decisivo. Não, é amistoso. Pois o Grêmio já está classificado. Então, bota o rapaz para jogar. Contra o América, mas se o Grêmio não ganhar do América, aí o Grêmio não fica em primeiro do grupo. Mas está classificado. Sim, mas não vai ser um jogador que vai experimentar que vai ser o Grêmio perca, classificado. Né? Se o Grêmio perder, está classificado. Não, tem que ver se o Grêmio tem solução melhor. Mas aí, alguém vai pegar alguém. Entendeu? Daqui a pouco corre o risco de pegar o Grenal. Pode pegar o Grenal. Quer dizer, né? Não tem. Isso aí é igual os testículos do touro. Parece que vai cair, mas não cai, né? Não cai. Por que, Guerrinha? Ele está amarrado, ele é costurado? Por que o testículo do touro não cai? Se apurou para nascer, Pedro. Tá. Mas tu disse que ele parece que vai cair porque ele fica pendurado, né? Exatamente. Esse que é o problema, tu sabe que uma vez cheguei lá em Júlio de Castilhos e me serviram testículos do touro. E eu comi o saco do touro e gostei. Não, mas nesse setor, né, de órgãos pendurados, eu me lembrei agora né, Pedro Ernesto, quando a gente estava na Copa da África do Sul, né, na Copa da África, sim, que nós fomos, né, num dia de folga, vamos fazer um safari, né? Entramos naquele tipo de ônibus abertos, assim, dos lados, assim, né, e saímos ali por um... 14 horas e 14 minutos, só para lembrar. Não tem problema, não tem problema. É isso? Saímos pela savana africana. Savana africana. Queremos ver os leões, né? Os Big Five, que eles chamam. E um dos Big Five, que são o leão, o leopardo, hipopótamo, rinoceronte e elefante, um dos Big Five, exatamente o elefante, apareceu. O ônibus parou a alguns metros do elefante, e o elefante, então, estava apertado, resolveu urinar. Certo? O 14:15. Olha a letra. 14:15. Decidiu urinar, perto do carro. E aí ele botou o membro para fora, Guerrinha. E o membro do elefante, para urinar, ele é do tamanho maior do que a minha perna. Quero dizer para você, elefante, né? Natural. Claro. Né? E o Davi é um cara alto. Não, é grande. Não, e aí o seguinte, e aí o elefante ficou ali, ele ficou uns 5 ou mais, uns 10 minutos quase. E o Pedro Ernesto olhando aquilo, ficou disse, mas o que é isso? Olha só o elefante. Quantos... Acabou com o Lula, né? Acabou com o Golden Shower do Lula na rapaziada, na boate, né? Quantos exames de urina daria para fazer, hein? Não, o Pedro Ernesto ficou encantado, ele só dizia, mas olha só o tamanho do tico do elefante. Fiquei imaginando o sucesso que eu faria se eu tivesse 10% daquilo.
Aí eu entro na guerra com... Guerrinha, como tu diz, eu tu entro ganhava com o mundo, Pedro Ernesto. Ganhava o mundo. Claro, tu vê. Poderia ser um elefante nessa situação toda. Bom, mas enfim. Há Deixa eu chamar... controvérsia sobre esse assunto aí, há controvérsia. Há controvérsia. Vamos chamar o intervalo comercial. Graças a Deus. Obrigada. Tem foto? A foto, imagem? Intervalo comercial, eu nunca esperei tanto uma inserção política. Mas eu vou te dizer uma coisa, Andressa. Andressa. Era um pinto bonito, tu pode ter certeza. Coisa grande eu podia imaginar. Com toda essa descrição, eu consegui imaginar daqui, Pedro, que não é legal. O elefante é realmente uma coisa impressionante, né, Pedro Ernesto? É verdade. Ele é demais, eu diria. Voltamos em 3 minutos. Esse safari que eu fiz, houve uma fraude. Porque não pintou tigre, não pintou leão, não pintou macaco, era só uma colônia de elefantes das mais diversas modalidades, tamanhos e naturezas. Foi assim também. Eu só não pedi o dinheiro de volta porque eu me encantei com o pinto do elefante, que era grandão. Eles mijaram? Eles fizeram xixi nos elefantes? Não, o elefante tira o pipi pra fora e tira o pinto pra fora e faz xixi. Tipo cavalo. Você já viu o cavalo fazendo xixi? Isso é cultura, né? Isso é cultura. Nós estamos repassando para os nossos ouvintes. Agora sai, sai uma quilometragem. Deixa eu mudar um pouquinho só para dizer uma coisa para vocês. Que bom, Guerrinha, valeu. O Vasco que começou tão bem o campeonato é seríssimo candidato a cair de novo. Ele ontem, porque tem alguns sinais assim que a competição dá. Tu tá empatando o jogo com o Corinthians, que tá numa fase horrorosa, e aos 44 tu toma o gol. É o aviso que vai chegando. Quando tu toma uma bangornada dessas, já quando vai ganhar um ponto e não ganha nenhum, é bom abrir o olho. Português esse que chegou aí, ele vai ter que ser mágico. Mágico. Que o time do Vasco é sofrível, e além de ser sofrível, é um time que está sem sorte. Tu juntando tudo isso, a consequência é uma só. Tragédia. Tem aquela história da sorte acompanha os bons. O Vasco pode entrar na zona do rebaixamento matematicamente na próxima rodada. Depende do resultado paralelo. Nessa rodada, né? Nessa rodada. Já? Mas pode entrar, exatamente. É porque ele pode ser ultrapassado por 3 times, pelo Atlético Paranaense, pelo Curitiba e pelo Bragantino. Isso. Então... E vocês viram que o Palmeiras está de olho no ex-técnico do Barcelona? Ontem eu falei dos técnicos estrangeiros que o Palmeiras queria contratar, pois agora entrou na lista Quique Setién, que foi técnico do Barcelona até metade do ano agora. Pois é, mas foi muito mal. Eu não contrataria um treinador, não é preconceito, é apenas respeitar o que o campo acabou de me dizer. Se eu sou dirigente do Palmeiras, tenho o elenco que o Palmeiras tem, eu iria no Ramírez, no Miguel Ángel Ramírez, e o Palmeiras ouviu dele não uma negativa. O Ramírez disse ao Palmeiras que quer terminar a Libertadores no Del Valle para depois começar um trabalho no Palmeiras da mesma forma que o Cudê falou ao Internacional ano passado que queria terminar o trabalho dele no Racing. E aí o Palmeiras desistiu do Ramírez porque quer um cara para já. Só que o cara que ele está cogitando agora, que seria o Etienne, é o cara que 2 meses atrás tomou 8 com o seu Barcelona. 8. Aí eu não contrato um cara que 2 meses atrás tomou 8. Eu espero mais um tempo, deixa ele começar no outro lugar que não seja 7. Comigo, entendeu? Filipão tomou 7, 15 dias depois o Grêmio trouxe o Filipão. É a mesma coisa. Isso tudo de estrangeiro, com raríssimas exceções, é modismo. Todos acham, vou buscar um estrangeiro, vai dar certo. Não vai, não vai. Se tu tiver um time ruim, o estrangeiro vai afundar junto. Quantos afundaram? Vamos para o lado oposto. O dos Santos afundou. O treinador da seleção da Venezuela, no Atlético, afundou. O Gareca, anteriormente no Palmeiras. O cara do Avaí, que fez um português pro Avaí, o cara saiu correndo, foi a nado embora. Então olha, se tu botar no pacote, eles afundam muito mais do que se dão bem. É que ficou o problema do Jorge Jesus, que tinha na mão um time espetacular. Aquele time... E ele, claro que ele tirou leite também, ele ajudou, né? Mas o time dele era muito superior aos outros. Tanto é verdade que foi campeão da Libertadores. Ganhou do River. Então, não, tu não dá qualidade. Não adianta o cara ter conhecimento se o cara não tem material humano. Eu vou trazer por trazer. Não, então é modismo. Tem que ser modismo.
Tem que ser bom, porque de outra parte também, né, Guerrinha? Tem vários treinadores brasileiros que entram e não dão solução, que vão caindo, né? Tem que ser bom treinador. O Sampaoli, assim, só para fazer uma vírgula, o Sampaoli não ganhou o ano passado, porque, bom, se ele conseguisse ganhar alguma coisa com aquele time do Santos, aí vamos combinar que acho que talvez fosse um pouco demais. Mas ele conseguiu tirar um bom desempenho do Santos, né? Colocou o Santos na Libertadores sem nenhuma estrela aí. Tem que ser bom técnico, né? O problema é que no Brasil perde 4 partidas e vai embora. O que adiantou o Palmeiras demitir o Luxemburgo? Me digam. O que adiantou não basta ser bom técnico, Davi, ô Diogo. Não basta. Se tu botar o Jorge Jesus no Goiás, ele vai afundar. Tu tem que ter qualidade. Eu não tenho, claro. Eu tô convicto de uma coisa, que o treinador mais perde do que ganha. Mais perde do que ganha, porque é ele que faz as escolhas. É ele que daqui a pouco não tem o grupo na mão e os caras não correm por ele. O treinador mais perde do que ganha. E geralmente o treinador, quando chega, ele diz assim, tá tudo errado. Se for me chamar é porque tá tudo errado. Eu vou mudar tudo. E aí piora. Esse é o caso, Guerrinha, da nossa treinadora Andressa Xavier. Ela está treinando um time que tem Guerrinha, Maurício Saraiva, Diogo Olivier, Malenotti. Só tem craque. É barbada. Dá pra mim que eu sei fazer também. Alô, Alemão! Pedro, Gaúcha Mais em seguida vai falar sobre a falta de chuva novamente no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. As últimas semanas, Pedro, são de muito calor, com tempo seco por lá, umidade relativa do ar baixa, e a nossa reportagem vai trazer relatos e as perspectivas para o tempo nessa região que é tão importante para a produção rural do Rio Grande do Sul. Sim. Nossa reportagem, Pedro, também vai contar os 2 anos do desaparecimento e depois da morte confirmada de uma menina de 9 anos em Porto Alegre. Foi raptada na Zona Norte, o corpo foi encontrado em Alvorada. É um caso que sempre foi tratado com prioridade pela polícia, mas até agora mais dúvidas do que certezas. Nós vamos falar também de uma escola pública de Porto Alegre. Os alunos, Pedro, estão desde o início do ano. O ano letivo começou lá em março. Estão sem aula de português e de matemática. E ainda vamos hoje falar sobre a sobrevivência das empresas. Saíram dados hoje do IBGE mostrando que em 10 anos, empresas que